Gravando. Graça e paz, amados. Vamos iniciar o nosso estudo. Espera só um pouquinho. Vamos iniciar o nosso estudo Fé que se desenvolve, tá? Então, nós vamos falar aqui um pouquinho sobre o que a Bíblia fala. Vocês estão me ouvindo bem? Todo mundo bem? Tá? Tá todo mundo ouvindo de boinha, de boinha, de boinha? Todo mundo sobe as mãozinhas, Zeca, Elaine, todo mundo? Beleza. Então, a Bíblia, ela ensina que a fé, que a nossa fé, ela deve crescer de forma constante. Só que a nossa fé, o crescimento dela, não é só para... eu cresço a minha fé acumulando informações. Eu cresço a minha fé praticando coisas religiosas. Não, eu cresço a minha fé vivendo com práticas exteriores. Não, a verdadeira fé, ela cresce em profundidade e não em quantidade. Quem entendeu? Que uma fé madura, ela é uma fé simples, ela é uma fé autêntica. Ela não precisa, tipo, de máscara, de uma maquiagem espiritual. Ela nasce, se fortalece exclusivamente na nossa intimidade com Deus. Quem estava no domingo na igreja? Como que a gente consegue gerar o óleo? Na intimidade, no relacionamento, ali no secreto com Deus. Às vezes, aí no teu quarto, ou aonde você estiver, igual o Luiz no caminhão, igual o Alisson no carro dele ali naquele momento que é só você e Deus, você está produzindo muito mais uma fé simples, autêntica e verdadeira do que muitas vezes você está numa multidão adorando a Deus, porque tem gente que vai só para cantar, tem gente que vai só para ouvir, tem gente que vai só para acumular informação, e tem gente que vai só para praticar coisas externas. Falou, eu estou aqui, glória a Deus. Então a pessoa, aleluia, glória a Deus. Isso não impressiona o Senhor, porque uma fé madura é uma fé simples. Ela é uma fé autêntica. Ela não precisa colocar uma máscara de crente para mostrar que você tem fé. Porque a fé nasce da onde? Da intimidade, do relacionamento, do secreto com o Senhor. Ela nasce e é fortalecida exclusivamente na intimidade. Então, quanto mais eu me relaciono com Deus, mais forte a minha fé se torna. Eu deixo de ser refém do quê? Das circunstâncias, porque uma fé que é fingida, uma fé frágil, ela se abala com a circunstância. Eu deixo de ser refém da circunstância, eu deixo de ser refém dos resultados, daquilo que todo mundo está vendo, daquilo que todo mundo está aplaudindo. Eu deixo de ser refém, principalmente da aprovação dos outros, e passo a operar no invisível. Uma fé simples que não é fingida. O chamado de Deus hoje para a nossa vida, para a igreja dele, é que abandone totalmente a superficialidade e haja amadurecimento. Porque vocês conhecem pessoas que são antigas de igreja, mas que a fé delas é muito rasa, muito pequena, muito imatura. Eu creio que cada um de vocês conhece, não conhece? Eu creio que cada um conhece, que tem só discurso, que só tem algo externo, mas não tem profundidade e não tem relacionamento. Então, o chamado de Deus é para que a igreja dele abandone a superficialidade e amadureça. Ele está convidando para a gente ter uma fé passiva que... Opa, chegou mais um aqui. Pastor Valdecir, seja bem-vindo. Tá checado, tá aí? Amém. Seja bem-vindo, pastor Valdecir. Então, vamos lá. O chamado de Deus é que a igreja do Senhor, pessoas, sempre pessoas, abandone totalmente uma fé fingida, uma fé superficial, uma fé tipo de ator mesmo, e vá para profundidade, relacionamento, deixar de ser uma fé passiva que só espera para viver uma fé ativa, sabe? Que expressa realmente, somos quem somos em Deus. Eu me pareço com a decisão que eu tomei. Aquilo que eu digo, que acredito, realmente é verdade. Qual é a minha vocação? Qual é a minha autoridade espiritual?
Isso a gente tem que estar constantemente trazendo à nossa mente. Por quê? Desenvolver a fé é o que, amados? É aprofundar o relacionamento. Não é juntar mais conhecimento. Ah, eu vou ler a Bíblia de capa a capa. Conhecimento é excelente, mas não é acumular conhecimento. Quando a Bíblia fala de crescer na fé, ela não está falando de saber de coisa, de se relacionar, de se relacionar só com conhecimento, com algo externo. Não, ele está falando de se relacionar profundamente com quem? Com Deus. Por quê? Vocês já viram aquelas pessoas que falam capítulos e versículos perfeitamente? Já viu, Alice? Já viu, Shelly? Ah, pá, porque livro tal, assim, assim, e papapá. Não, a pessoa ouviu muitas pregações e ainda tem uma fé fraca. Porque o conhecimento enche o quê? A cabeça. Mas a intimidade com Deus, ela fortalece o quê? O coração. O coração que é enganoso, que me sabota, que faz com que eu tome decisões baseadas no que eu vejo, no que eu ouço. O que a fé verdadeira faz? Ela traz essa essência ao nosso coração. A fé amadurece quando ela deixa de depender de resultado, deixa de depender de reconhecimento ou de conquista, né? E ela se torna firme quando nasce do tempo do relacionamento com Deus. Daquele tempo de escuta, que você não fica só, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, blá, blá, blá. Ah, eu orei 1 hora. Você orou, mas escutou quanto tempo? O próprio Senhor fala, vem, tem olhos, mas não enxergam, tem ouvidos, mas não ouvem. É o retrato da igreja hoje. A pessoa ela se torna firme, amado, quando ela nasce do tempo com Deus, da escuta, da obediência, da confiança. Por isso a fé, ela não se purifica no que a gente conquista. Ela se purifica no que a gente vive com Deus no secreto. Amados, a sua fé cresce gigantescamente quando ninguém está vendo. Sabia disso? Quando não tem aplauso, quando não tem reconhecimento, quando não tem, você fez. Não, não. O meu relacionamento, a minha fé cresce quando eu estou no secreto com Deus, quando ninguém está vendo. Eu me desenvolvo quando ninguém está me olhando. Porque à medida que essa relação cresce com Deus, o amor pelas coisas do mundo vai perdendo força. Quem está entendendo? Porque tem muita gente que quer viver de aprovação. Tem muita gente que quer viver de status. Tem muita gente que quer aparecer, que tem um ótimo discurso, que fala muito bem, mas a fé, ó, rasinha. Porque quando eu aprofundo no relacionamento com Deus, quando eu tenho esse tempo no secreto com Ele, o que antes me chamava a atenção, o que antes era a minha prioridade, deixa de ser. O amor que eu sinto por Deus. Opa, o Henrique Palhão chegou. Opa. O amor que eu sinto por Deus. Ah, eu amo a Deus? Eu amo a Deus. Quem ama a Deus aí? Levanta as mãozinhas. Glória a Deus, lindo, maravilhoso, né? Amo a Deus, aleluia. Você ama pessoas? Opa, Cristiane. Fala alguma coisa, Cristiane? Levantou a mãozinha aí? Vamos continuar. Oi? Levantou a mão. Ah, tá. Então vamos lá. O amor por Deus e pelas pessoas começa a ocupar o centro. As coisas do mundo já não me chamam mais a atenção, já não tem mais a importância que tinha antes. Vai começando a perder o valor. Isso acontece porque o propósito de Deus sempre foi com pessoas. O propósito com Deus não é com ministério, o propósito com Deus não é com coisas, o propósito com Deus não é de reconhecimento, o propósito com Deus é com pessoas. Sempre foi gente e sempre será. Tudo que Deus faz é para alcançar, é para cuidar, é para salvar pessoas. Por isso a fé verdadeira, ela nunca foi só no discurso. A fé verdadeira, a fé simples, a fé autêntica, ela aparece com atitude simples. Quer ver? Ah, eu cuidei de alguém. Eu tenho cuidado com alguém. Eu tenho compromisso com aquilo que Deus colocou sobre a minha vida.
Eu tenho paciência, principalmente para esperar um tempo do Senhor e não o meu. Eu consigo perdoar, eu consigo servir, eu consigo ter serviço com o reino. Porque nunca foi amor por cargo, por ministério, por aparência espiritual. É o amor por pessoas, pessoas reais. Quem está entendendo? Amados, deixa eu falar um negócio para você. Não tem como você falar que ama Deus e não ama pessoas. Não tem como. Não existe isso. Porque se o propósito de Deus sempre foi com pessoas, então se eu amo a Deus, eu amo pessoas. Amém? Observa sempre. Peraí. Onde que a minha fé está sendo apoiada? Porque quando algo dá errado, eu me desespero ou eu confio? Porque isso está mostrando onde que está a minha fé. A minha fé está firmada onde? Eu preciso viver aquilo que eu estou lendo. Quem está entendendo? O que que Deus quer que eu pratique hoje? Porque se a gente não valorizar o secreto, amados, qualquer coisa vai roubar nossa paz. Se a gente não valorizar a intimidade, o relacionamento com Deus, o aprofundamento com Deus, qualquer coisa vai roubar a essência sobre nós. Como é que eu demonstro isso? Eu preciso valorizar o secreto. Menos aparência e mais verdade. Porque a fé, amados, cresce quando ninguém está vendo. E como que eu demonstro fé? Amando pessoas, ouvindo as pessoas, servindo mais, perdoando mais. Isso se chama fé em ação. É isso. Sempre se pergunte, peraí, a minha fé está me tornando uma pessoa mais amorosa ou apenas uma pessoa mais informada? Porque tem uma diferença muito grande. Eu reconheço tudo sobre tudo. Mas pera lá, essa tua fé que você diz que conhece, ela está te deixando mais amorosa? Não, não tá. Mais madura, mais simples? Não tá. Porque a fé verdadeira, ela é prática. E a fé verdadeira, prática e simples, ela tem autoridade. Quem compreendeu? Se eu tenho um relacionamento com Deus, isso aqui é poderoso. Se eu tenho um relacionamento com Deus, se eu tenho intimidade com Deus, se eu tô com Ele no secreto ali, abrindo meu coração, me aprofundando em relacionamento, eu me torno uma pessoa mais amorosa. Eu consigo ouvir mais, eu preciso acolher mais, eu consigo servir mais, eu consigo perdoar mais, eu consigo estar mais envolvido com o propósito de Deus para minha vida. Porque fé que não é fingida, ela produz autoridade sem artifício nenhum. Concorda comigo? E a Bíblia fala de uma fé que não é fingida, uma fé verdadeira, uma fé limpa, sem encenação nenhuma. Porque tem gente que, porque eu oro mais alto, eu estou vestido como alguém que se parece com crente. É encenação. A fé que não é fingida, amados, ela é uma fé que não precisa de apoio externo para se manter de pé. Ela não vive de performance, ela não está nem aí com performance, ela não depende de aplauso, ela não se sustenta com cargo, com número, com resultado rápido. Ela se sustenta em Deus, com Ele, secreto, intimidade, relacionamento, profundidade, entrega. Porque quando a fé é fingida, o que ela precisa? Ela precisa de muito esforço. Ela precisa de reconhecimento, ela precisa de validação. As pessoas elas têm que estar vendo, tem que ter sinais visíveis constantes que está sendo algo visto ali. Aí quando esse reforço some, a fé desmorona. Aí você vê nego jogar tudo pro alto, falar um monte de coisa. A fé que ela não é fingida, ela permanece firme. Mesmo quando ninguém está olhando. Mesmo quando não está acontecendo nada. Mesmo quando não tem nenhum retorno imediato. Cara, ela está ali firme. Puxa vida, pastor, eu não estou vendo nada acontecer, mas eu creio. Porque eu tenho orado com o Senhor, a gente tem conversado. E Deus tem falado coisas poderosas comigo. Então eu me aprofundo com Ele, eu me lanço nele, Ele me abraça. E eu creio que Deus está suprindo tudo aquilo que eu preciso. E eu consigo esperar. Eu consigo ficar de pé. Eu consigo continuar amando pessoas. Eu consigo servir. Eu consigo continuar.
Porque muitas pessoas, meu amigo, quando ela não vê o resultado de imediato, meu amigo, ela entra no cão na hora. A fé que não é fingida, ela permanece firme. Ninguém está vendo? Ela está firme. Nada está acontecendo, ela está firme. Não retornou nada agora, ela continua firme. Porque o Pedro, ele fala o seguinte, que quando a fé não se desenvolve, ela fica míope. Quem não desenvolve a fé, ela fica míope. E a miopia espiritual faz a pessoa enxergar só quem brilha, só aquilo que está brilhando. Ela não consegue ver o secreto. Eu estou enxergando só aquilo que está brilhando. O brilho chama a atenção, o brilho impressiona, o brilho distrai. Só que a luz, por outro lado, revela. Ela mostra o caminho. E ela aponta para quem? Para a verdade. Uma fé rasa, guarda isso, ela vai correr atrás daquilo que está brilhando. Uma fé rasa vai correr atrás daquilo que tem grandes monumentos, porque ela quer aparecer, ela quer mostrar que algo está acontecendo. E essa natureza de focar naquilo do mundo, naquilo que aparece, naquilo que tem grandes moveres, isso é uma natureza do mundo. Quer ver? Eu vou trazer um exemplo aqui bem, bem idiota. Quem já assistiu Moana aí? Já assistiu Moana? Vocês lembram do caranguejo? Como é que é o nome do caranguejo mesmo? Vocês lembram? É o Eles Tamator. Tamatoa. Você lembra da musiquinha dele? Ele fala assim, ó, os peixes vão, 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 vai atrás do que tem brilho, e ele fala, e é um vacilo. Depois você vê a musiquinha, os peixes vão, 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 vão atrás do que tem brilho, um vacilo. Porque todo mundo olhava para aqueles brilhos dele lá e se aproximava e ele comia todos os peixinhos. Então tem muitas pessoas que estão indo atrás daquilo que está brilhando, mas elas não têm luz. É a fé rasa, é a fé que não se sustenta, é a fé que sem validação ela não fica de pé. Uma fé madura, aprenda isso, ela caminha na luz. Quando a fé não é aprofundada, começa a confusão. A aparência vira verdade. Não, eu estou vendo fulano fazer. Isso sim é um crente. O impacto, olha, eu estou impactado com isso. Vira propósito. Aí o sucesso vira aprovação de Deus. Não, fulano está prosperando, Deus está com ele. A pessoa passa a medir a vida espiritual dela pelo que está aparecendo, pelo que está crescendo muito rápido, pelo que está impressionando todo mundo. Nossa, já viu? Poxa vida, olha que carrão, hein? Olha, o cara tem isso, aquilo outro. Olha, Deus está com ele. Cara, isso, muitos vão atrás do brilho, do impacto. O sucesso vira a aprovação de Deus. Deus está com ele. Deus está assinando embaixo por tudo que ele está fazendo. Não está. Entendeu, amados? Porque nada disso garante que Deus esteja satisfeito. Nada. E você acha que essa miopia não está atingindo o coração do povo? Tá. Está deixando o povo míope. Ela se encanta com aquilo que é visível e perde o foco daquilo que é essencial. E o essencial nunca mudou. Guarda isso no teu coração. Amar Deus acima de tudo é amar pessoas de forma concreta. Eu amo Deus? Amo. Então eu amo pessoas acima de tudo. Pegou? Então fala assim, eu preciso amar mais a Deus para poder amar pessoas. Eu preciso me relacionar mais com Deus, me aprofundar com Deus para conseguir amar pessoas. Porque senão não vai, feio. Toda fé que se afasta disso, por mais bonitinho que seja, por mais bonitinho que apareça, ela já começou a se desviar. Porque a autoridade espiritual, ela não vem de artifícios. Ela nasce da coerência entre o que se crê e o que se vive. E aquilo que você ama. Nós somos movidos pelos nossos amores. Quem já ouviu eu falar isso? Nós contemplamos aquilo que amamos e nos tornamos aquilo que amamos. Porque quanto menos máscara eu tiver,
mais autoridade eu vou ter. Quanto menos encenação eu tiver, mais verdade eu vou ter. Quanto menos dependência do brilho, mais clareza da luz. Pegou? Então diga assim para você, fala, eu chupo essa manga hoje. Porque na prática, nós vamos examinar nossa fé, por exemplo. Peraí, ninguém está te vendo. Quem você é no secreto? A sua fé é realmente verdadeira ou ela é só de performance? Porque aquilo que impressiona, amados, dificilmente vai transformar. Dificilmente vai transformar. E nem tudo que cresce rápido vem de Deus. Sempre pergunto, isso está gerando amor em mim? Isso está gerando verdade em mim? Isso está gerando vida em mim? Porque se não tiver, ó, vaza. Porque a gente não pode confundir nunca. Guarde isso no coração de vocês. Não confunda resultado com aprovação. Deus não mede sucesso da forma que o mundo mede. Deus está olhando fidelidade do coração, obediência, está vendo amor. E a gente precisa alinhar o nosso coração com isso, porque a minha fé, ela precisa ser vista para poder existir? Ah, todo mundo precisa me aprovar? Ah, isso é fé? Não, isso não é fé. Isso é mentira. Você está se enganando, teu coração está se enganando, está te enganando, você está se desviando cada vez mais, está se afastando do propósito. O cansaço está tomando conta de você. É só performance. Quero ver ficar firme no silêncio. Peraí. Eu tô orando, não está acontecendo nada. Eu tô orando, não está tendo resultado de nada. Está um silêncio total. E aí, minha fé está baseada no quê? Naquilo que eu vejo, naquilo que eu sinto? Nas minhas emoções? Ah, eu arrepiei aqui! Alguém revelou algo poderoso. Não, amado. A fé que não é fingida, ela é uma fé simples, ela é uma fé profunda, ela é uma fé silenciosa. É por isso que ela carrega uma autoridade real. Quando ela declara, quando ela vai orar, os céus se abrem. Quem entendeu? Amados, amar a Deus se traduz em amar pessoas. Vocês lembram, por exemplo, lá em João, eu vou até pegar aqui, João 21:15. É 21:15? Deixa eu ver aqui. João 21:15. Isso mesmo. Jesus, ali, depois de ter ressuscitado, se encontra com Pedro ali, depois da ressurreição, e pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro, apacenta os meus cordeiros. Pedro, tu me ama? Amo. Apacenta os meus cordeiros. Porque a ideia de Jesus, ele não aceitou só uma declaração de amor, amados. Ele ligou o amor de Pedro a uma responsabilidade prática. Cuidar, alimentar e pastorear as ovelhas. E aí? 1 João 3:18 diz assim: Filhinhos, não amemos de palavras e nem de língua, mas por obra e em verdade. Não adianta discurso. Esse evangelho só de discurso, amado, não se sustenta. Pegou? Não se sustenta. Está falando muito, mas não está transformando nada. Jesus leva Pedro para o mesmo lugar. Cuide de pessoas. Você me ama? Então cuide de pessoas. Porque no reino de Deus não existe um amor abstrato, um amor só teórico. Não. Amor tem rosto, o amor tem nome e o amor tem história. Gente não ama ideias, gente ama gente. A gente não ama ministério, nós amamos pessoas. Não amamos casamento, nós amamos o nosso cônjuge. Eu amo meu casamento? De forma alguma. Eu amo minha esposa. Não amo meu casamento, eu amo ela. Ah, amamos a nossa família? Amamos, porque as pessoas fazem parte dela. Tem pessoas lá dentro. Eu amo a minha família? Não. Eu amo as pessoas que estão dentro dela. Então, quando alguém diz que ama a Deus, mas não consegue amar pessoas, esse amor não desceu para o coração. Ele ficou só discurso.
Tem que sair do discurso para a vida prática. Isso tem que acontecer. Porque a fé madura, ela abandona aqueles conceitos bonitinhos e ela assume responsabilidade real. Ela sai do campo da teoria e entra no chão da vida. Amém, amados? Então presta atenção em algo. Andar de modo digno é viver sem adulterações. Lá em Efésios capítulo 4, versículo 1, vou pegar aqui. Olha só. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vossa vocação com que foste chamado. Amados. Olha a forma que ele está falando aqui. Ei. Paulo está dizendo assim, ó. Viva de um jeito que combine com o chamado de Deus sobre você. Porque não é sobre ser perfeito, porque ninguém é perfeito. Eu não sou perfeito, você não é perfeito, os pastores não são perfeitos. Não tem ninguém perfeito. É sobre ter uma vida coerente com a fé que a gente professa. Isso sim. Nós devemos viver de forma coerente. Nós precisamos nos parecer com a decisão que a gente tomou. Porque a fé traz pro chão da vida. Quando a Bíblia fala em andar de modo digno, ela não está falando de perfeição, coerência. Eu vivo de um modo que combina com o nome chamado, com o nome vocação, com o nome destino que Deus me deu. Porque dignidade espiritual é correspondência. É quando aquilo que Deus diz, aquilo que Deus está declarando que eu sou, aparece de forma como eu vivo. Entende, amados? Falou, puxa vida, isso sim é verdade. Olha, realmente, fulano, ciclano, se parece com aquilo que ele declara. Aquilo que Deus está falando que aquela pessoa é, ela está se parecendo. Que a vida dela é da forma que Deus declarou sobre ela. Não um discurso bonito e uma vida desalinhada. Tem gente que fala bonito, mas a vida está toda desalinhada. É uma verdade vivida aqui, ó, no dia a dia. Esse andar digno, ele não aceita adulterações. Não é uma vida feita de arranjos lindos e maravilhosos. Máscaras, compensações, não. É uma fé simples, é uma fé limpa, é uma fé verdadeira. Quando o coração ele está cheio, quando o coração ele está cheio de vazios, a gente tenta preencher com coisas externas. O coração está vazio totalmente. A gente quer preencher ele com coisa externa. O que a gente quer? Já viu aquelas pessoas que fazem um monte de atividade? Ela enche a vida dela de um monte de coisa para fazer. Ela quer ir segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo na igreja. Ela quer orar, ela quer iniciar onde, ela quer fazer um monte de coisa. Ela quer fazer 1 milhão de coisas. Quem compreendeu? Ela tem cargo, ela tem atividade, ela quer ser visível, ela quer ser reconhecida. Eu estou fazendo, ninguém está vendo, não. Quanto menos vazio existe dentro de você, menos a gente depende dessas coisas. Quanto mais inteiro for o coração, maior a autoridade espiritual. Ó, muito maior a autoridade espiritual. Então a fé é desenvolvida dessa forma. Deus não procura pessoas cheias de discurso, que falam bonito, com métodos, com ferramentas. Ele procura homens e mulheres que estão ajustados. Pastor, o curso está falando que as ferramentas não são importantes? Amados, são. Mas elas nunca podem virar minha identidade. Nunca. A minha identidade é Cristo. Eu me pareço com Ele. Eu caminho de forma digna dele. Quando eu vejo que tem um problema muito grande, quando as pessoas pegam aquilo que era para ser só um instrumento e passam a definir a vida dela. Aquilo que um dia ajudou aquela pessoa, se não for discernido de forma clara, vai vir uma peso. Quem compreendeu? Aqui, estamos não ali fora. Entende, amados? Tem gente que pegou, que recebeu algo como ferramenta e não conseguiu discernir isso e hoje é peso. Maturidade espiritual é saber o que é a essência e o que é apenas o meio. É saber largar o que não é mais necessário sem medo de perder relevância.
Porque quem anda de modo digno, ele não precisa se apoiar em muletas espirituais, porque ele já está firmado no que é verdadeiro. O que é verdadeiro? Relacionamento com Deus em profundidade, no secreto, ali enchendo do azeite, amando pessoas. Eu amo Deus? Amo. Quanto mais eu me aproximo dele, mais eu consigo ser generoso, mais eu consigo ser amoroso, mais eu consigo servir, mais eu consigo perdoar, mais eu consigo cuidar de pessoas. Então, vocação, amados, não é potencial. Vocação é revelação. Qual que é um dos erros mais comuns que eu vejo na vida, principalmente dos crentes? É achar que a vocação tem a ver com o talento. Ah, fulano pega que é uma beleza. Olha, fulano, olha, canta que é uma beleza. Olha, isso é maravilhoso. Essa é a vocação dele. Não. Vocação não tem a ver com talento, com a capacidade, com a oportunidade que aquela pessoa tem. Potencial fala do que eu consigo fazer. Exemplo, o pastor Valdeci é mecânico, né? Ele tem ali o potencial, a capacidade de fazer e teve a oportunidade de fazer. O Luiz, ele não era um caminhoneiro, mas ele teve a oportunidade e se capacitou para poder fazer isso. Amém? Então, guarda isso. Potência fala do que eu consigo fazer. Potencialidade. Vocação fala do que Deus me chamou para ser. São coisas totalmente diferentes. Você pode ter muitas habilidades e ainda assim estar fora do chamado de Deus. Ah, mas fulano é tão habilidoso. Canta, pega, faz um monte de coisa, mas está fora do chamado. Você já viu pessoas cansadas na obra? Já viu? Ai, tô tão cansado. Ai, isso aqui é peso. Nossa, isso aqui é tão ruim. Ai, não aguento mais. Ela confundiu o potencial, a oportunidade, a capacidade dela ali com a vocação. Tem muitas habilidades e ela tá fora do chamado. Aí ela tá cansada, tá frustrada. Os frutos não duram. Você vê que ela faz alguma coisa, mas aquilo não permanece. Quando a vida não está alinhada com aquilo que Deus declarou, amados, ela vai até funcionar por um tempo, mas ela não vai gerar sentido. Vai gerar só esforço. E a pessoa ora, a pessoa faz e faz e faz, e aquilo só gera cansaço. Porque a vocação nasce da revelação de quem? É o nome que Deus coloca sobre a minha vida. Quando esse nome é claro, a pessoa aceita caminhar por caminhos que aos olhos humanos não faz sentido, mas puxa vida, mas por que fulano largou tudo e está fazendo isso? Não tem sentido. Ele poderia ganhar muito mais, ele poderia fazer muito mais lá fora, ele está fazendo isso, se entregou totalmente, aos olhos humanos não faz sentido. Quem compreendeu? Então, amados, para a gente concluir aqui, pega essa. Fé verdadeira não é de fachada. Não é falar bem, não é se parecer com crente, não é rodopiar, não é chacar na manaia. A nossa fé ela precisa ser real no dia a dia. Fazer parte de quem eu sou. E não apenas algo bonito que eu mostro para os outros verem. Nós precisamos fazer a diferença, igreja. Em vez da gente deixar os problemas, as situações do mundo nos desanimar, porque tem muitas pessoas que estão sendo definidas pelas circunstâncias. Nós devemos mudar a nossa realidade, principalmente ao nosso redor. Lembra que eu falei que desde que eu me entendo por gente, eu entendo que todo mundo sempre falou, ó, tem uma crise, vai chegar uma crise, existe uma crise, todo mundo já ouviu? Desde que, olha, eu vi o meu avô, eu era criança e meu avô falava dessa crise, que ia chegar crise, que ia ficar crise. E as pessoas cresceram, estudaram, casaram, compraram casa, compraram carro, construíram família, formaram filhos, os filhos tiveram netos e foram seguindo as suas vidas e a vida continuou. Entende, amados? A nossa confiança está em quem? Em Deus. Em vez de a gente deixar os problemas, as situações do mundo nos desanimarem, nós é que devemos mudar a realidade ao nosso redor para melhor. A gente tem que parar de ser criancinha na fé, bebendo leite, só, ai, eu tenho que ter cuidadinho para falar com a fulana, tenho que ter cuidadinho para falar, porque senão ela vai desistir de tudo.
Porque criança, uma fé infantilizada, uma fé imatura, uma fé só de fachada, ela só sabe pedir. Me dá, eu quero. Um adulto na fé entende que tem responsabilidade e tem um propósito dado por Deus. Então, agir por amor e não por interesse. Você segue, vocês que estão me assistindo, vocês seguem a Deus esperando um pagamento? Vocês querem ser pago por servir a Deus? Ah, não, eu quero uma recompensa em troca daquilo que eu estou fazendo. Amados, nós fazemos o bem porque nós amamos a Deus. E quando eu amo a Deus, eu amo pessoas. Eu espalho coisa boa, trago esperança para aqueles que estão aflitos. Eu mudo o cenário que está ao redor. Porque eu estou fazendo a vontade de quem? Da mesma forma são vocês. Vocês estão fazendo a vontade dele. A ideia, amados, é mudar o foco das nossas orações. Em vez de pedir, Deus, faça as minhas vontades. Nós devemos dizer, Deus, usa a minha vida para fazer a tua vontade. O compromisso é esse. Eis-me aqui, Senhor, envia a mim. Sabe o que significa isso? Eu estou pronto. Pode contar comigo. Porque o meu relacionamento, a minha profundidade, aquilo que o Senhor liberou sobre a minha vida, fez com que a lâmpada fosse acesa. Fez com que eu tenha azeite para queimar. Para ser luz para aqueles que precisam, para trazer esperança para aqueles que estão aflitos, para trazer renovo para aqueles que estão totalmente entregues. Eu e vocês fomos chamados pelo Senhor para desfazer as obras do diabo. Nós fomos levantados para isso. Amém, amados? Então, a gente concluir aqui. Palavra do Senhor para a nossa vida hoje. Deixa eu concluir a minha gravação para a gente poder ir para os nossos comentários.